Muito bem, nosso trabalho fica aí, capítulo 10, item 11, como está aparecendo aí na tela. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Nós estamos falando já há um tempo, nesse capítulo, sobre uma palavra muito importante para nós e muito difícil de nós sentirmos e praticarmos, que é o perdão. Mas estamos aqui para aprender, para nós começar a nos modelar a esse perdão. Porque quem consegue perdoar, consegue se proteger de muitas coisas, muitas coisas. E o perdão é algo assim muito ainda, parece distante de nós, mas nós precisamos começar a pensar em perdoar as pessoas, em se perdoar. Então, nosso tema, nossas últimas reflexões é sobre o perdão, né? É isso aí. Vamos lá, Tatiana? Vamos. E para a gente começar, vou falar aqui na primeira partezinha, onde que começa, onde São Mateus nos coloca. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgados os outros. E se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Essa é uma passagem que está em São Mateus, capítulo 7, versículo 1 ao 2. Né? Então, todos os julgamentos que nós fizermos a alguém, eles vão nos voltar para nós. Então, nós precisamos cuidar e observar, né? De que forma nós estamos julgando, né? E essa forma do julgar, que ela possa ser também uma forma de aprendizado, que a gente possa ver no decorrer dessa noite, né? Dessa reflexão que a gente vai fazer, e para cada um consigo mesmo, qual é o tipo de julgamento que eu estou utilizando para comigo, para com o próximo, no dia a dia. O julgamento faz parte, nós vamos ver que faz parte, mas daí nós vamos entender uma coisinha depois, tá? Aí então, tem a passagem de Mateus, capítulo 7, de 1 a 5, e João 8, de 1 a 11. Lei de causa e efeito e lei de amor ao próximo. Nós vamos partir de uma premissa, assim, o que semeamos, colhemos. Todo sentimento que nós alimentar, nós vamos colher. Toda ação que nós fizermos, vamos colher. O que semeamos, colhemos. Tá? Vamos pensar isso. Se a gente hoje está colhendo frutos amargos, é porque se não nessa, em outro momento, a gente se equivocou. Tá? Deus não está punindo nós. Deus não pune. Deus dá a oportunidade de a gente reparar e recomeçar quantas vezes for necessário. Porque Ele nos ama. Ele nos ama, né? E as nossas escolhas moldam o nosso futuro. Tudo aquilo que nós pensarmos, tudo aquilo que nós emitirmos, né? Se a gente começar a observar, a gente vai cultivar, né? E a gente vai nos moldar. Moldar a nossa personalidade, a gente pode dizer, né? A gente vai se conhecendo pela pessoa que a gente se torna, né? Então nós precisamos cuidar muito com as escolhas que a gente faz na nossa caminhada. E todo o bem que a gente faz retorna para nós. Todo bem. Um pensamento, uma oração, torcer por alguém, né? Qualquer bem, qualquer coisa. Um prato de comida que a gente ajuda, ou 1 quilo de alimento, que nem nós temos nossa campanha permanente, que alguém possa ajudar, é um bem. Sempre retorna para nós. Sempre. Da mesma forma que outros sentimentos negativos também. Tá? Mas estamos falando do bem agora. Tudo que a gente fizer, eu tive um pensamento, pensei na pessoa e tanto tempo que eu não falo com ela, mas eu senti uma alegria dela ser minha amiga, meu amigo, e pedi para Deus proteger ela. É um bem que eu faço e retorna para mim, tá? E a mudança, será que ela começa onde? Pelo meu marido? Pelo meu filho? Pela minha mãe? Pelo meu pai? Pelo outro? Pelo meu colega? A mudança começa dentro de nós, dentro de cada um de nós. Nós não podemos esperar do outro a mudança. Nós precisamos começar a fazer essa pequena mudança interior dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas buscas, né? Podermos buscar o valor, significado de nós mesmos, né? Então nós precisamos pouco a pouco fazer essa mudança, para que tudo que está ao nosso redor também possa se transformar. Então aquilo que nós semeamos, nós colhemos,
As nossas escolhas vão moldar quem nós somos. Então, a mudança íntima, aquela batalha entre o orgulho, o egoísmo, a vaidade, entre outras situações, outros vícios, é muito importante a gente ir despindo eles, né? Colocando outros sentimentos bons, de alegria, de auxílio, de caridade. Falando um pouquinho da lei de amor ao próximo, ame sem esperar nada em troca. Às vezes é difícil, né? Faça alguma coisa por alguém sem esperar nada em troca. Ame sem esperar nada em troca. Saímos da lei de causa e efeito, entramos na lei de amor ao próximo. Só ame. Faça a tua parte. Não espere nada em troca. Se ele disse obrigado, se ele não disse, se ele vai reconhecer, não importa. Faça a tua parte. Façamos a nossa parte. Ainda somos uma minoria que pensamos assim. Mas já pensamos assim. E tudo que a gente pensar nesse sentido vai fazer bem para nós. Então, ame sem esperar nada em troca. É isso aí. É? E amar o próximo é amar a Deus. Na verdade, o julgar, né, ele se relaciona muito com o amor, com o perdão, entre todos os outros sentimentos. As reflexões anteriores que a gente fez em outros meses também sobre o Evangelho, é tudo voltado à questão do perdão, do compreender, do amar, né? Amar a Deus. A partir do momento que a gente começar a amar a Deus, nós vamos conseguir amar o nosso próximo e a compreender ele também. Só para nós pensar então sobre o significado da palavra julgar e julgamento. Julgar, formar opinião, conceitos sobre pessoas e coisas. Julgamento é ato ou efeito de julgar, opinião. Só para nós ter uma ideia do que é julgar, do que é julgamento. Né? E nós vamos acabar olhando para situações e vamos ter a nossa opinião. Mas nós vamos ver mais para frente como a gente deve fazer isso com sabedoria ou com mais... sentindo mais saúde, digamos assim. Né? Até uma pergunta que fica, a gente gosta de que outra pessoa julgue a nós mesmos? Que observe as nossas falhas? Ou será que ninguém aqui erra? Ninguém falha? Só eu sou perfeito. Nós nos encontramos num mundo de provas e expiações. Nós ainda somos muito falhos. Por isso que nós necessitamos muito buscar, que nem o Carlos agora já botou o slide, da reforma íntima. Né? A gente precisa nos desafiar a querer nos conhecer. Se eu não me colocar no lugar da outra pessoa, né, antes de eu falar alguma coisa, pensar realmente, né, se é muito válido isso que eu vou fazer, esse tipo de julgamento. Que há vários tipos de julgamento. Por exemplo, com o pai com o filho, muitas vezes precisa, né, ele precisa julgar, precisa conversar sobre os atos que ele teve, né? Pode ser uma criança que vem se comportando bem, mas de repente teve uma atitude não tão coerente, vamos supor na escola, aí você precisa conversar e sim, e mostrar, né, da atitude que ele fez, vamos supor uma briga, né, que isso não era justo. Né? Aí é uma forma de julgar, quer dizer, julgar, educar. Mas há o julgar malicioso, maldoso, que acredito que a maioria das vezes o que mais predomina é este. Antes de eu estar... Pode ter a sequência, enquanto eu vou pensando. Por isso que quando a gente fala alguma coisa em relação a algum assunto, a chave está aí, julgar com humildade, tá? Ter humildade, de pensar antes de falar alguma coisa, ou desejar alguma coisa, ou analisar alguma coisa, nós vamos entender por quê. Com humildade sempre. Humildade como essência da alma. Sem humildade a gente não vai a lugar nenhum, gente. Humildade não é sinônimo de sem condições financeiras. Uma pessoa sem recursos financeiros. Humildade é uma virtude muito falada e pouco praticada por nós. Nós temos que pensar na humildade. Né? Então, quem é verdadeiramente humilde jamais se julga superior ou em condições de criticar os outros. Isso está lá no livro dos médiuns. Tá? Está lá no livro dos médiuns que a gente estuda no centro. Né? Criticar. A gente pode falar de situações, de pessoas, mas como eu vou falar? Qual a intenção que eu vou falar? Qual a utilidade da minha fala?
Eu quero diminuir aquela pessoa, eu quero ajudar ela, ou eu quero aprender com aquela situação. Eu estou sendo humilde. Não é errado ver o mal, onde tem o mal, tá? E ficar passivo ao mal também não é correto. Nós temos que dizer, está errado. Mas não é denigrir a imagem de ninguém, que nem a Tatiana acabou de falar. Então nós estamos aqui para... Sabe o que nós estamos fazendo aqui encarnado, gente? Para progredir, só para isso, gente. Para progredir. Para nós aprender a ser obediente às leis de Deus. Para a gente gastar tudo que a gente não precisa aí de vício. Não é verdade? É verdade. Eu estava aí fora porque, para falar bem a verdade, a gente preparou o trabalho hoje. E eu estou indo de carona, como diz, né? Mas eu estava aí de fora, estava pensando sobre a questão do julgar, daí veio a seguinte reflexão, né? Que existem os julgadores de plantão, aqueles que estão sempre cuidando da vida alheia, mas não olham para si. Aí entra a parte do argueiro, né? Que nós já falamos. Que já falamos no mês passado, anteriormente a este item aqui. Olha a vida e julga a vida dos outros sem olhar a trave imensa que está no seu próprio olho dentro de si, ou dentro do seu mundo. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Precisamos filtrar muito aquilo que nós observamos, aquilo que nós ouvimos, mas principalmente aquilo que nós falamos. E o silêncio muitas vezes é o melhor remédio. E refletir. Aí se há uma necessidade, né, aí sim de ser falada. E a reforma íntima, como foi colocado aqui, livros de Valdo Pereira Franco, de Joana de Ângeles, eles nos trazem várias reflexões íntimas. E é tão difícil a gente fazer essa reforma, porque a partir do momento que a gente, na verdade, a gente muitas vezes não quer se conhecer. Eu prefiro me manter da mesma forma que eu sempre fui. Tá bom assim, vou permanecer assim. E muitos que começam aquela pequena reforma ou aquela mudança, chegam num determinado ponto em que desistem. Escolhas, livre-arbítrio, cada um faz o que quer da sua caminhada. Mas se chegou e conseguiu fazer uma pequena reforma, né? Conseguiu transformar algo lá dentro que observava e já começou pouco a pouco a transformar, por que desistir? Principalmente quando a gente quer se aproximar de Deus. Temos aquele impulso, aquela vontade de ir, mas chega num determinado ponto, nós não quero mais. A gente começa a desistir, busca outros caminhos. Então a gente precisa olhar para as escolhas que a gente está fazendo. Isso é muito importante. O que cultivamos em nossos pensamentos, dentro de nós. E tudo que está ao nosso redor, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós sentimos, são vibrações. E nós vamos nos reunir com pessoas da mesma afinidade de vibrações. A caridade moral. Vou falar um pouquinho sobre a caridade moral. No final tem uma história bem legal. Vamos ver se alguém conhece. Nós vamos ficar muito contentes se alguém conhece a historinha. A caridade moral, ao contrário do julgamento, consiste em ver o lado bom das pessoas e ajudar a corrigir os defeitos com amor. Também está no Evangelho lá. O lado bom. Se nós vamos ficar com alguém, se nós vamos olhar as pessoas e não olhar o que ela tem de bom, a gente não vai conseguir conviver conosco. Porque todos nós temos defeito. Então nós temos que olhar o que a pessoa construiu de bom, de certo, de belo, né? E ajudar a corrigir o defeito com amor. Quer dizer, sabendo usar as palavras. Ou que nem a Tatiana falou, às vezes é o silêncio. Às vezes eu só ouvi. Nos dias agitados da vida moderna que todos nós estamos vivendo, mesmo numa cidade que era tão pacata como Garibaldi, que era tão calma, num passado de 20 anos, 30 anos atrás, e hoje está agitado, todo mundo está agitado, a gente não tem mais com quem conversar. Se afastou muito. A gente conversa mais com os animais do que entre as pessoas, às vezes, na mesma família.
A gente não conversa mais. Então, nós temos que rever algumas coisas. Então, às vezes, a solidão complica. E conversar, eu vejo uma falta de educação. Falo e sou responsável por aquilo que eu falo. De crianças e jovens, chamando as pessoas de idade de velhos. Falta de educação. Porque um dia também serão velhos. E eu respeito muito as pessoas de idade, porque eles ensinam. No tempo de Jesus eram eles que pregavam na sinagoga. E todo mundo ouvia, com humildade, com alegria. Não estou julgando, só não concordo com isso. Eu acredito que, não sabe o nome, chama de tu, você, sei lá. Na verdade, existem os verbos Senhor, Senhora. A educação, ela é Isso é moral. A educação é fundamental em toda a nossa caminhada, desde o berço até a morte. Né? Então, a educação, com licença, por favor, isso é muito importante. Por isso que a área da infância e juventude ajuda muitas crianças a usar as palavrinhas mágicas. E nós, como educadores que somos, também devemos usar essas palavrinhas mágicas, né? Que a Tati acabou de dizer. E a gente pode falar também a questão da mulher adúltera, que na parte do Evangelho aqui, fala muito, até vai ser nesse próximo. Não. Mais pra frente. Tu Acho tá que adiantado. mais pra frente, me adiantei. Mas vai falar também, todo mundo já ouviu a passagem da mulher adúltera, né? Essa passagem, essa reflexão muito, muito, muito importante. Vai ficar mais pra frente. Adiantei. Vamos lá, eu vou deixar contigo agora aí. Eu vou ler aqui, depois tu fala. O papel da tolerância no julgamento. A tolerância é a resposta para evitarmos críticas desnecessárias e mal entendidos. Isso está na Gênese. A necessidade de tolerância nas relações humanas. É fácil se tolerar, Tatiana? Muitas vezes não. Entre os colegas de trabalho? Entre o empregador e o empregado? Entre os aquele grupo de... Alguém tem grupo de família aqui? É uma beleza, né? Cai cada assunto. Eu tenho 300 grupos, não tenho de família. Não tenho de família. Né? Mas sai cada Não assunto temos, assim, não. não temos. Não temos. Mas tudo é aprendizado, né? Então, se tolerar é ver que a pessoa às vezes está equivocada. Faz uma prece para ela. Porque nós também precisamos de prece. Faz uma prece para ela, não briga com ela, não. Não piore a situação. E assim, quem está matriculado nesse planeta, nesse plano que nós estamos enxergando aqui, e nesse plano que tem muitos aqui, estamos no mesmo remo, tá? Do mesmo jeito. Todos têm aqueles parentes mais... que querem uma atenção mais, assim, maior, né? Não tem? Porque tem outros parentes que eles fazem... Nós somos peso para alguns também, tá, gente? Não vamos pensar que nós temos asinha, tá? Não é verdade? É verdade. E depois dentro, vamos usar nosso convívio no trabalho, né? Como comentei anteriormente, principalmente quando a gente busca a mudança, a transformar o íntimo, a querer ter novas buscas, né? No ambiente de trabalho, nem todos têm ou a mesma busca, ou a mesma religião, ou o mesmo entendimento. Cada um tem uma forma de compreender. E é tão triste quando a gente vê que há tantos julgamentos quanto raça, sexo, política, claro, a gente vive no idade. meio, né? Idade. Principalmente quando há casais que há uma diferença de idade. E eu acredito que a gente precisa... O silêncio e refletir. Nós não sabemos as necessidades de cada um. Tanto de raça, tanto da questão de gênero. Quem estuda o Espiritismo, compreende, a doutrina espírita, compreende um pouquinho mais todas estas situações, porque cada espírito está vivenciando isso. Quem estuda, é necessário estudar para compreender um pouco mais. Mas então, não temos necessidade de ficar julgando. Oração, vamos orar. Quando uma pessoa está passando por uma situação ou financeira,
ou de saúde, ou porque tomou uma determinada escolha, ou uma determinada conduta, né? A gente precisa se abster, pensar, refletir. Será que aquela pessoa não está passando por algum momento difícil, está precisando de um abraço, de uma ajuda, de uma conversa? Nós não sabemos o que se passa no íntimo de cada pessoa. E muitas vezes nós só enxergamos aquele primeiro momento. Não conhecemos toda a história anterior desta pessoa. Não presenciamos muitas vezes. Só vimos aquele ato em que ela se equivocou. Aí nós vamos julgar. Mas esquecemos de observar todo o lado bom que essa pessoa fez até aquele momento. O quanto esforço ela está fazendo para se modificar, para se transformar, para não voltar naquele velho erro. Por exemplo, nós. Principalmente eu. O quanto preciso me cuidar. O quanto preciso me esforçar para cuidar daquilo que eu falo, aquilo que eu penso. Porque vocês, durante a caminhada, no dia a dia, vocês vão me encontrar no meu trabalho, ou vão me encontrar pela rua, vão observar, vão assimilar. Vai na casa espírita, está lá na frente falando. Lá vou ter outra conduta, né? Mas a gente precisa avaliar, analisar tantos outros campos, né? Lembrando que nós contamos uma historinha aqui do sapinho. Está no outro, né? Está a historinha do sapinho. Às vezes a gente não deve dar ouvido para algumas situações, tá? Tem um amigo meu que ele tem 78 anos. Ele diz que não é 78, é 78. Ele diz que não compra aparelho de surdez. Ele não tem problema de surdez. Mas não vai comprar. Porque às vezes é melhor não escutar algumas coisas que alguém fala para ele. E ele está certo. Porque é com ele e com Deus, eu com Deus, cada um com Deus e consigo. O que o outro fala, ele está dando uma receita que pode somar ou não. Nós damos mais importância para Deus ou para a boca das pessoas? Respeitando todo mundo. Podemos ouvir todo mundo. Todo mundo, mas nós temos que fazer um balanço. Nós temos que ter essa tolerância também com a fala das pessoas. Podemos ouvir respeitosamente, mas não queremos dizer que a gente vai seguir. Quem vai no médico aqui? Assim, não levantem a mão. Disfarcem, tá? Quem vai no médico, que faz tudo, ou quase tudo, ou 80% que o médico manda. Olha lá. Depois volta lá, mas não passou a dor. Mas quem faz um tratamento espiritual no centro espírita? Faz aquela mudançazinha, faz aquela oração ao levantar, ao deitar, dá aquele sorriso extra ao levantar. Na segunda-feira, muito bom. Vou ter que trabalhar, que coisa boa. Estamos vivos, encarnados ainda. Bora trabalhar. Dói? Não dói só um braço, tem outro que não dói. Vamos lá. Vamos parar, vamos ser tolerantes conosco, com as pessoas. Aquele dia a pessoa está meio assim, azeda. Não azeda mais ainda. Abraça, sorria. A pessoa está te xingando e tu está lá. Pai nosso que estás no céu, santificado. Só intimamente. Quando tu terminou o Pai Nosso, a pessoa assim, sabe uma coisa? Eu acho que eu vou parar de te xingar, porque tu está aprendendo. Experimenta isso. Experimenta, né, Tatiana? Funciona na família, funciona. Então vamos ser tolerantes, né? Porque nós podemos errar também, né? Por isso que nós nos encontramos aqui no planeta Terra. Estamos aprendendo. E por isso que nós precisamos uns dos outros. E a tolerância abre o caminho para o perdão. É isso aí. Ainda estamos aprendendo o que é perdoar. Não sabemos ainda muito bem o que é perdoar. Não sabemos. Mas sabemos que é respeitar já, né? É isso aí. Isso é muito importante. Muito. Respeitar. Não odiar. Não desejar o mal. Não desejar o mal. Isso é muito, muito importante. Aconteceu um episódio, estava aí de fora enquanto vocês iam chegando, aí chegou o seu Geraldo, ele falou em italiano, e aí tinha a menininha, né, ele perguntou se ela entendia. Não estou escutando. Claro, ela não entendia, né, mas é uma forma, né, Sim. Não estou entendendo, não estou escutando. Muitas vezes precisamos dessa forma, né, bem interessante. Vamos lá? Para a lei de progresso? Vamos lá.
Então, a lei de progresso. Estamos todos em evolução. E ao invés de julgar os outros, lembremos-nos de que cada um está no seu próprio ritmo de progresso. Vou começar falando, sabe por quê? Nós temos que pensar uma coisa. Se nós somos reencarnacionistas, quem não é, não tem problema, tá? Mas se nós acreditamos que vamos continuar vivos depois que morremos e vamos para algum lugar, não tem problema. Cada um entenda do jeito que tem, que é sua cabeça, que é sua fé. Nós respeitamos tudo isso. Cada um no seu tempo. Mas se nós entendemos que somos espíritos vivendo num corpo de passagem, temporariamente, progredindo, aprendendo, né, moral, intelectual, e que fomos criados em determinado momento, simples e ignorante, todo mundo igual, mas nem todo mundo foi criado junto. Nem todo mundo seguiu o caminho certo. Nem todo mundo fez escolhas mais agradáveis, segundo a lei de Deus. Então, nós temos que respeitar o ritmo do outro. O outro aprende... Eu tenho uma pessoa que eu amo muito. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa responsável com o trabalho material, responsável com o trabalho espiritual, mas aprende uma palavra por vez. Uma palavra. E demora 6 meses para aprender a palavra. Mas depois que aprendeu, Deus do céu. Não aprende uma frase, aprende uma palavra. Só eu sei quem é a pessoa, não vou falar para ninguém. Só eu sei quem é a pessoa. Uma palavra. Demora, mas é o ritmo de cada um. Por isso nós precisamos ter tolerância, paciência. São virtudes que nós precisamos cultivar. Eu sempre digo, nos estudos, é melhor a gente ter paciência do que virar paciente no hospital. Mas eu sou assim porque não tem jeito. Tem jeito sim, é só você querer. Você é assim porque você quer. Você botou na cabeça que você é assim. A gente muda. A gente muda. E conforme a gente vai trocando de idade, muda mais depressa ainda. Outro dia eu brinquei, eu tenho 14 anos. Talvez eu tenha 14 ainda, né? Porque o que foi, foi. Então, nós temos que fazer essa reflexão aí. Segundo o Evangelho, nós precisamos fazer isso. Nós estamos aqui para progredir, gente. Não estamos aqui para competir. Vamos falar para nossos filhos, meu filho, você vai no colégio, você não vai para ser melhor que seu colega, você vai para ajudar ele. E ele vai te ajudar, o outro vai te ajudar naquilo que você não sabe. Vamos para o nosso trabalho agora, amanhã, outro dia. Não para competir com a pessoa que está ao nosso lado. Para pedir, como é que você está? Parece que você não está muito bem, precisa de ajuda aí. Quer falar, aí eu sento aí, a hora que nós tiver uma folga aí. Você fala umas coisas para mim, ele fica te escutando. Não vou julgar você. Fala aí, eu vou só te escutar. E se eu não puder te ajudar, eu sei quem pode. Tem um lugar lá onde eu vou. Lá. Quem diz o Hélio Ribeiro, lá, eu vou lá. Lá no Rio de Janeiro, São Gonçalo, eles não dizem casa espírita. Vamos lá. Lá no centro espírita. É lá. Eles têm... não falam centro espírita, falam lá. Falam lá. É código. Vamos lá. Te mostro lá. Lá tem umas pessoas que conversam, tem livros. Não tem muito, tem uns 700 só aí para você ler. Dá para se distrair, aprender muitas coisas, né? E é muito importante o trabalho. Ele faz com que a gente possa ocupar o tempo, né? Os pensamentos. Aí o trabalho edificante, né? O que transforma. Muito importante. Quero ler o que está aqui, depois vamos passar para o último, porque nós temos aqui, nosso tempo está andando, né, Tatiana? Fique à vontade. O progresso é uma lei natural, tá? Lei de Deus, lei divina. Progresso material, progresso espiritual. O progresso é inevitável e contínuo. Vamos ver como é que nós estamos hoje. Quem passou de 50? Eu nasci não tinha energia elétrica, gente. Hoje a gente faz chamada de vídeo, lá não sei de onde. Daqui a pouco a gente está fazendo chamada de vídeo lá para Marte. Ou para o mundo espiritual, que nem o Lucas colocou aqui no seminário. Para um ente querido. A vida futura é consequência do progresso atual. Como é que nós vamos voltar para casa? Pela porta da morte. Como nós vivemos aqui? Como nós vivemos aqui? A educação é um agente essencial do progresso moral. Por isso que é muito importante nós olhar essas leis aí. Olhar com mais cuidado. As leis dos homens, elas sofrem transformações, mas a lei divina, não. A lei divina é sempre a mesma.
causa e efeito. Que a gente possa se lembrar. Tem mais esse ainda que eu vou deixar de falar? Sim, pode continuar falando, não tem problema. Então, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, essa frase, ela vai nos fazer nos lembrar da mulher adúltera, que tem a passagem lá no Evangelho. Né? Na época lá de Jesus, lá de Moisés, a mulher que traía, enfim, ela era apedrejada. Até a morte. Até a morte, né? Então, também na época queriam, era como se fosse desmascarar Jesus, né? Então, eles acharam uma oportunidade, tentaram, não encontraram, né? Então, chega Jesus e ele começa a falar, né? Que aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E os mais velhos começaram a se retirar primeiro. E assim, sucessivamente, até que não ficou ninguém aí, somente Jesus e a mulher. Aí Jesus pergunta, né, para a mulher que não tem nome, né, mulher adúltera, se alguém havia julgado e se ainda aí se encontrava. Mas ninguém aí estava. Por quê? Porque na consciência de cada um pesou. Porque eles tinham, com certeza, muito mais pecados, ou muito mais deviam, né, de erros que haviam cometido. Então, essa reflexão que a gente, antes, né, de julgar alguém, de querer, muitas vezes, desmascarar, enfim, né, vamos olhar para nós. Como é que está a nossa vida? Como é que está o nosso íntimo? Como é que estão as nossas palavras? Como é que está a minha forma de auxiliar alguém dentro da família, dentro da sociedade, dentro do trabalho? Como é que eu estou me ajudando? Né? Então, todos nós temos o lado bom e temos o lado que ainda precisamos mudar e melhorar muito. Mas na outra pessoa, será que eu preciso só olhar o que ela tem de ruim? E o lado bom? Será que essa pessoa nunca teve algo de bom que fez na sua caminhada? Então, nós precisamos mudar o nosso olhar, a forma como nós olhamos para outra pessoa e como nós interpretamos. Porque tudo aquilo que está em nosso íntimo é o que nós enxergamos no outro. E não adianta a gente esconder da nossa própria consciência. Porque quem é o juiz não é Deus, não é Jesus, é nós mesmos. Nós somos juízes das nossas próprias atitudes, da nossa própria consciência. E aqui onde que nós nos encontramos, independente de qual for a religião, nós sabemos o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim. O que me eleva e o que me rebaixa. E isso nós temos consciência. O que faz bem para mim e para os outros. O que eu estou ensinando para os meus filhos? Como a gente falou, da educação. Eu me lembro, sempre foi muito mais rígido, né? Cada um, pelas idades, né? Só um pouquinho. Pelas idades, mas Deixa ela vai até amanhã. éramos sempre, a minha mãe sempre me ensinou e me mostrou o quanto tem que ser educado com as pessoas. Ao entrar num lugar, bater na porta, com licença, por favor, pode me emprestar. Muitos de nós já esquecemos desses valores. Precisamos retomá-los para podermos criar uma sociedade mais unida, mais harmoniosa, uma família muito melhor, para que se tornem governantes ainda melhores. Então, quem está à frente, né, é porque teve uma educação. Com licença, por favor, leia a historinha, que nós estamos estourando o nosso horário, e é interessante essa historinha. Alguém já conhecia essa historinha da lenda dos 7 sábios, cegos e o elefante? Levante a mão. Ninguém conhece? Vocês vão adorar. A Tatiana vai ler na íntegra. E nós vamos ter que... Só isso aqui dava nosso trabalho de noite. Dá para falar, olha, no mínimo dá para falar 2 horas sobre essa história. Tá? Nós mudamos o final hoje. Depois nós descobrimos essa história linda. Então presta atenção que a Tatiana vai ler, por favor. Vou começar desde o início para poderem entender. Esta é uma parábola com origem no subcontinente indiano.
Nela, vários homens cegos, ou simbolicamente, 7 homens na escuridão, fazem afirmações sobre o que acham que é um elefante e todos pensam deter a verdade. Então vamos para a historinha. Numa cidade da Índia viviam 7 sábios cegos. Como os seus conselhos eram sempre excelentes, todas as pessoas que tinham problemas recorriam à sua ajuda. Embora fossem amigos, havia uma certa rivalidade entre eles e de vez em quando discutiam sobre qual seria o mais sábio. Certa noite, depois de muito conversarem sobre a verdade da vida e não chegarem a um acordo, o 7º sábio ficou tão aborrecido que resolveu ir morar sozinho numa caverna na montanha. Disse aos companheiros: somos cegos, para que possamos ouvir e entender melhor que as outras pessoas a verdade da vida. E em vez de aconselhar os necessitados, vocês ficam aí a discutir, como se quisessem ganhar uma competição. Não aguento mais, vou-me embora. No dia seguinte, chegou à cidade um comerciante, montado num enorme elefante. Os cegos nunca tinham tocado nesse animal e correram para a rua ao seu encontro. O primeiro sábio apalpou a barriga do elefante e declarou: trata-se de um ser gigantesco e muito forte. Posso tocar nos seus músculos e eles não se movem, parecem paredes. Que palermice, disse o segundo sábio, tocando nas presas do elefante. Este animal é pontiagudo como uma lança, uma arma de guerra. Ambos se enganam, retorquiu o terceiro sábio, que apertava a tromba do elefante. Este animal é idêntico a uma serpente, mas não morde, porque não tem dentes na boca. É uma cobra mansa e macia. Vocês estão completamente enganados, gritou o quinto sábio, que mexia nas orelhas do elefante. Esse animal não se parece com nenhum outro. Os seus movimentos são bamboleantes, como se o seu corpo fosse uma enorme cortina ambulante. Todos vocês, mas todos mesmos, estão completamente errados, irritou-se o sexto sábio, tocando a pequena cauda do elefante. Este animal é como uma rocha, com uma corda presa no corpo. Posso até pendurar-me nele. E assim, ficaram horas debatendo aos gritos, até que o 7º sábio cego, que agora vivia na montanha, apareceu conduzido por uma criança. Ouvindo a discussão, pediu ao menino que desenhasse no chão a figura do elefante. Quando tateou os contornos do desenho, percebeu que todos os sábios estavam certos e enganados ao mesmo tempo. Agradeceu ao menino e afirmou: é assim que os homens se comportam perante a verdade. Pegam apenas numa parte, pensam que é o todo e continuam tolos. Quantas vezes não olhamos para uma situação e vemos apenas uma pequena parte? Aquilo que nós havíamos comentado anteriormente. Ou vemos só a parte que nos convém? Vou só olhar o que me interessa. Vou querer terminar com a vida daquela pessoa, com a caminhada daquela pessoa, com os sentimentos daquela pessoa. Ou tiramos conclusões baseadas numa pequena parte do acontecimento? A moral da história é a dificuldade de chegar a um consenso quando cada um só leva em consideração a sua experiência ou o seu ponto de vista. Então nós precisamos nos colocar no lugar do outro, silenciar, refletir e analisar para consigo. Se queremos nos curar, se queremos voltar para casa na hora que a morte soar, melhores. Se queremos deixar pegadas um pouco mais luminosas nos corações, nas pessoas, nos lugares que a gente passou. Somos donos daquilo que ofertamos. O que nós estamos ofertando? Vamos pensar nisso, gente.
Eu gosto de mandar mensagem para as pessoas, falo com bastante pessoas, eu sempre digo, tamo junto. Porque a luta é de todos nós. Vamos se ajudar. Vamos parar de desejar o mal, de julgar. Ah, porque o outro não merece. Quem sou eu para dizer isso do outro? Quem sou eu? Não merece? Lá eu apalpei só a pata do elefante lá. O rabo, a tromba, a orelha. Olha aí. Nós enxergamos todo, porque nós enxergamos aquela pessoa como espírito. Eu enxergo esse espírito como Tatiana. Mas tem muitas encarnações aí. Como aqui, como em todos nós, estamos temporariamente esquecidos de algumas coisas. Graças a Deus. Então, a gente olha para uma coisa e acha que vê tudo, e não vê. Vê só uma parte. Então, que nós possamos refletir sobre isso. Refletir sobre o nosso condicionamento de pensar, porque se eu penso, logo eu exteriorizo pela fala ou eu ajo pela ação. Vamos cuidar do que nós pensamos, né? Vamos parar de julgar, para nós ter mais saúde. Saúde física, gente. É imediato isso, é imediato. É o julgar com maledicência. Isso aí. A gente pode dizer que a pessoa está errada, que nem nós falamos antes, mas não está errado, você não está certo. Você está errado, mas não precisa desejar o mal para a pessoa. E se for para corrigir, que seja em particular. Assim fazia Jesus. Mas Ele nos deu tantos ensinamentos, né, de moral, que nós nos esquecemos. Então, se nós, pouco a pouco, formos nos lembrando, né, um pouquinho da passagem, da caminhada dele, a gente vê que temos muito ainda para caminhar. Mas eu digo assim, não vamos esperar querer fazer uma mudança de hoje para amanhã em questão de minutos, de segundos, não como um piscar de olhos. Vamos começar pouco a pouco a fazer essa mudança íntima, com vontade, com esforço, e sentir essa mudança. Contemplar tantas coisas bonitas que tem ao nosso redor. Sabemos que tem tanta coisa acontecendo no planeta Terra, mas há uma necessidade para tudo isso estar acontecendo. Mas vamos tentar não entrar nessa vibração negativa. Vamos nós sermos pontos luminosos de oração, de vibração de amor, para que possa o Mestre, os ceareiros, levar esta luz para outros cantos. Então, se cada um fizer um pouquinho, esse pouquinho se torna um monte. Ele irradia. Vão se transformando elos e elos de muita luz. Não importa se é só você que está fazendo essa mudança. O importante é que você se sinta bem, que você se sinta próximo de Deus. Isso é mais importante. Vamos olhar para nós, vamos aprender pouco a pouco a querer conhecer Jesus, aprender a perdoar, a amar, a não julgar, a observar, a silenciar, falar quando necessário. E se estão num ambiente onde está contaminado pelos julgamentos, como o Carlos falou, vamos usar da prece. Vamos ouvir e fazer uma prece. Em silêncio. Isso. Vamos lá? Vamos fazer essa prece de encerramento. Vamos agradecer a Deus nesse momento. Por tantas bênçãos, pelas curas que temos e não percebemos. Pela alegria de falar, de pensar, de agir, de refletir, de servir, de trabalhar, de amar, de andar. Quantos verbos necessitamos refletir? Quantas coisas a fazer? Jesus, amado Mestre, amor maior de todas as nossas vidas, Tu aqui estás, abençoando a cada um que aqui veio, para sair daqui melhor, para sair daqui mais pronto a sorrir, para sair daqui acompanhado das bênçãos de paz, de luz, de amor, de coragem, de esperança, de vigor, de amor. Que cada um que aqui está, no mundo físico e no mundo espiritual, possa receber as pétalas de rosas fluídicas nesse momento,
para refazer o campo orgânico do corpo, o campo da mente, do pensamento, as emoções possam se equilibrar. Mestre querido, se conosco a nos abençoar, que possamos beber a água magnetizada e sentir o medicamento trabalhando, nos ajudando a nos curar. Obrigado por mais uma noite no Libertação, nessa doutrina espírita que consola libertando e liberta consolando. Obrigado por estarmos juntos contigo, Mestre. Que Deus abençoe a cada um e que sigamos em frente. Que assim seja. Sim.